O impacto dos indicadores da economia no âmbito político nacional, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma análise da influência das perspectivas econômicas sobre as forças políticas, entrevisto Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor da USP. Obrigada, professor, por estar conosco. Muito obrigado. Bom, professor, mas eu quero começar, antes de nós falarmos desses indicadores da economia, sobre a notícia de hoje, mais um sobressalto ao presidente Michel Temer, o caso Gedel Vieira Lima, que, por uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal, ficam dados muito consistentes de formação de quadrilha, de empréstimos da Caixa Econômica, propina e etc. Um esquema de corrupção muito bem organizado num ex-ministro de Michel Temer, que já assumiu com baixa popularidade, num clima de muita incerteza sobre o futuro. O que eu quero saber é sobre a percepção popular em relação a um caso como esse de hoje. Muda alguma coisa para o cidadão comum o fato de um ex-ministro, uma pessoa tão chegada a Temer, estar envolvida num conluio criminoso nessas denúncias todas? Eu acho que para o cidadão comum é apenas mais um caso de corrupção entre os tantos casos que a imprensa tem noticiado nos últimos anos. No entanto, é um degrau abaixo para o governo Temer e para a popularidade dele. O ex-ministro Gedel já esteve envolvido em outros escândalos no passado e a Operação Lava Jato e outras operações conduzidas pela Justiça vão chegando cada vez mais próximas do próprio Michel Temer. Outros nomes do governo, como Moreira Franco, Romero Jucá e outros, também já estiveram, continuam envolvidos em denúncias. E se você analisar o que nós víamos há mais ou menos uns 3, 4, 5 meses atrás, em relação a esse consórcio político que substituiu Dilma Rousseff no poder, e o que nós vemos hoje, é que a imagem popular desse grupo político tem caído muito, tem se degradado bastante rapidamente. Então eu acho que é muito difícil que o PMDB atravesse 2017 e talvez chegue até a eleição de 2018 em condições melhores do que as que a gente já tem hoje. A tendência é de piora nesse cenário. Bom, o senhor fala em relação ao partido, mas voltando à pessoa de Michel Temer. Temer, na sua atuação como presidente da República, tem conseguido alguns dos objetivos a que se propõe. Ele conseguiu a aprovação daquela PEC do teto de gastos, o que foi muito bem recebido pelo empresariado, pelo mercado financeiro. Agora, no começo de janeiro, essas medidas que foram anunciadas, a queda na taxa de juros em 0,75%, a inflação estando ali próxima, no entorno do centro da meta de 4,5%, e, por outro lado, também o apoio dos empresários, a reação do mercado, houve naquele momento a queda do dólar. Tudo isso, indicadores que estão sendo vistos por analistas como os primeiros passos imprescindíveis para uma mudança nesse cenário econômico tão adverso. Um caso como o de Gedel e de outros que já do entorno dele, que envolve corrupção, podem ser anulados por conquistas nesse universo da economia? Eu acho difícil, porque o universo da economia ele tem repercussões a médio e longo prazo. Então, a queda da taxa de juros, por exemplo, se ela chegar a bater lá na ponta para o consumidor, isso, ou para quem tem um empréstimo bancário, por exemplo, isso vai demorar alguns meses para acontecer, enquanto que os escândalos vão se sucedendo quase que semanalmente. Me parece assim que o eleitor, o povo vê a continuidade de uma novela que a gente já vem assistindo há vários meses, ou melhor, há alguns anos, que é a dos escândalos de corrupção. Então, eu acho que você colocou muito bem, Na verdade, o empresariado, o mercado financeiro receberam essas medidas com otimismo. Expressam confiança. Expressam, mas a população como um todo talvez ainda não esteja totalmente informada sobre as medidas que estão sendo tomadas. Por exemplo, a PEC 55, essa que vai limitar por 20 anos os investimentos em educação e saúde, congelar na prática, isso será sentido ao longo dos próximos anos. Acho que ainda não se sentiu na sua integralidade. Já se sente um pouco da piora das condições econômicas de Dilma para cá, acho que piorou para a maioria da população, o desemprego está crescendo,
Mas vai piorar mais ainda, provavelmente, mas infelizmente. Aí não pode se atribuir a responsabilidade a Michel Temer, né, quando a raiz do problema está sendo apontada em momentos passados. Mas o remédio para consertar os problemas herdados é um remédio que aprofunda a recessão, né? Agora veio ontem a notícia de que se pretende chegar a um dígito na taxa de juros, né, na Selic. Mas, por enquanto, ainda estamos com uma Selic extremamente alta, uma das mais altas do mundo, a taxa de juros, enfim. E isso tem impactos na vida cotidiana das pessoas. A reversão dessa tendência vai demorar alguns meses ainda para acontecer e o timing de Michel Temer, o timing político, é relativamente curto. Quer dizer, ele tem esse 2017 para um voo ou conseguir fazer o sucessor ou ele próprio se candidatar. É pouco tempo, é esse o seu entendimento? Pouco tempo. O sucessor dentro do PMDB vai ser quem? Todas as pessoas do entorno de Michel Temer estão com problemas com a justiça. Alguns anos atrás se tinha um presidenciável, que se comentava muito no PMDB, que era o ex-governador Sérgio Cabral, que hoje está recolhido à prisão. Então o PMDB vai ter muita dificuldade de apresentar um candidato em 2018. Agora, professor, o presidente da CUT, Wagner Freitas, voltou a defender o afastamento de Michel Temer e conclama por eleição direta em 2017. Bom, mas além disso, o chamamento que ele fez ontem foi de uma greve geral no Brasil para atingir mais fortemente Michel Temer. Esse tipo de discurso tem chance de ecoar e prosperar Brasil afora? Tem uma paralisação geral? Eu acho que tem uma chance relativa, na medida em que você tem milhões de pessoas que hoje não estão no mercado de trabalho, nem mesmo no mercado informal de trabalho, estão no desemprego, estão excluídas, marginalizadas da economia. Então, chamar uma greve geral num momento como esse, obviamente que como instrumento da luta política é fundamental, é importante, mas eu não sei se a repercussão concreta disso, a adesão das pessoas, vai ser tão grande quanto seria necessário para que a oposição, que hoje é uma oposição de esquerda, pudesse ter êxito nesse seu projeto. E quem é o grande adversário de Michel Temer? É o PT e os demais que são inconformados com o impeachment de Dilma ou na base aliada, o PSDB e outros partidos de porte que também estão de olho na cadeira que hoje Temer ocupa? Sim, eu acho que com a provável inviabilidade de um nome PMDBista para 2018, como a gente citou agora há pouco, o nome deve sair desse consórcio de forças políticas do PSDB. Mas aí a gente tem outro tipo de problema, porque você tem ali 3 grandes postulantes à candidatura presidencial. O senador Aécio Neves, que acaba de prorrogar o mandato presidencial dentro do partido, que provocou assim, uma repercussão muito ruim de parte do governador Geraldo Alckmin, e até mesmo do chanceler José Serra, que também são postulantes. Então, acho que aí também há problemas. Eu acho que o grande opositor de Michel Temer, do PSDB, continua sendo, se não vier a ser impedido pela justiça, ou até mesmo preso, o ex-presidente Lula. Eu acho que ele ainda arrebata... E Lula? Lula ainda tem, e ontem mesmo, ele defendeu o direito de se candidatar à presidência em 2018. E ele diz que se ele for candidato, será para vencer. Sim. Mas Lula ainda tem vigor político com chance de vitória? As pesquisas têm demonstrado que, dos nomes que são colocados para o eleitor, ele ainda é um nome que lidera, não é? E, ao mesmo tempo, as pesquisas dizem que, num segundo turno, ele poderia vir a ser batido por outros candidatos ou outras candidatas, não é? Mas ainda é um nome mais popular, ainda é um nome que ressoa no imaginário, na memória da massa da população, como alguém que representou um período de melhoria das condições de vida. É que mais ou menos da metade do primeiro mandato da ex-presidente Dilma para cá são condições que pioraram para a massa, para a maioria da população. Então, acho que Lula ainda é um grande nome, se puder vir a ser candidato, não é? Agora, nós também temos uma grande decepção com a política como um todo, com a política representativa por uma grande parte da sociedade também. Então, podemos ter aí um outsider, um outro nome, um nome que não se enquadra nesses polos que nós dissemos aí de PT de um lado, PMDB e PSDB de outro, ou seja, as possibilidades são muito abertas, né? O senhor enxerga esse nome no cenário nacional? Acho que o juiz Sérgio Moro, se vier a ser candidato, acho que é um candidato fortíssimo, né? Se vier a ser candidato, a ex-candidata 2 vezes, Marina Silva, é uma candidata que pode se beneficiar dessa polaridade
difícil, complicada entre PT e PMDB. Bom, eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado.